Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula de estudo bíblico. Nós estamos falando a respeito da vida comum no lar, aqueles problemas que sempre aparecem no casamento e como que nós devemos tratar isso de acordo com as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que costuma ser motivo de piada entre as pessoas casadas, mas que na verdade é um assunto muito sério e que deve ser olhado com grande atenção e principalmente porque envolve questões ali muito íntimas e mexe muito com nossos sentimentos, mas que é um grande problema muitas vezes para o casamento, estando aí entre um dos maiores problemas que nós enfrentamos no casamento, não porque isso é ruim em si mesmo, mas porque muitas vezes nós, por não olharmos para as Escrituras e compreender o propósito de Deus no casamento, acabamos misturando as coisas e trazendo grande problema a nós. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre sogros, né? Sogras e sogros, parentes, na verdade, né? Lidando com parentes. Quem aqui nunca teve problema com parentes? E no casamento, normalmente algo que atrapalha muito, e não por uma má intenção, com desejo de fazer maldade, mas que justamente por não saber lidar, nós acabamos fazendo muito estardalhaço, é com relação à sogra. Mesmo porque alguns aí já vão para o casamento pensando que ter sogra ou sogro é algo ruim. Nós vamos ver que, se bem compreendido pelas Escrituras, nós podemos ter sim um relacionamento produtivo, um relacionamento agradável, um relacionamento fraternal, e uma comunhão preciosa, desde que na presença do Senhor. Então, o relacionamento conjugal toma precedência sobre todos os outros relacionamentos familiares. Eu abordei bastante a questão do sogro durante o estudo, mas isso envolve qualquer pessoa. Normalmente, muitas vezes o casamento acaba pela influência de pessoas muito próximas. E eu conheço casos assim, em que o casamento acabou por causa da interferência da mãe no casamento, e não é agradável que isso aconteça. Eu tenho certeza que nenhuma mãe espera que o casamento também do filho termine por causa dela. E vamos então entender qual que é o processo que pode levar a esse tipo de problema. Então, primeiramente, nós vamos aí identificar alguns dos problemas enfrentados com parentes que atrapalham a unidade conjugal. Nós vamos entender o ensino bíblico sobre a centralidade do relacionamento marido e esposa e descobrir o equilíbrio entre honrar os pais e proteger a santidade na união conjugal. Aí uma dificuldade entre ter um equilíbrio, honrar os pais e proteger a santidade. Então, temos aí, né, dor de cabeça da mulher, algum problema com a sogra. Parece que as sogras têm prazer, né, em atrapalhar aí o relacionamento e fazer da vida da nora ou do genro um inferno, né? Mas isso não é verdade. Nós vamos ver aqui que muitas vezes é o medo que causa esse problema. Uma outra pesquisa, né? Nós falamos de uma pesquisa no estudo passado com relação ao divórcio, né? Algo que influencia grandemente ao divórcio, que são os maus hábitos. E hoje nós vamos falar sobre outro problema que traz consequências aos casamentos, né? Que é uma pesquisa demonstra que um dos grandes problemas do casamento é a interferência de parentes, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente dos sogros, em entender como lidar com essa situação pode ajudar a preservar o casamento. São muitos os problemas que os casais enfrentam com parentes, muitos. Principalmente porque, primeiramente, né, eu quis colocar isso logo no começo, porque a família é formada por pecadores, né?
ninguém é perfeito, as pessoas não são perfeitas e estão vivendo sob o mesmo teto. E por isso é impossível não se machucar. Problemas na criação dos filhos, né? Eu tenho uma opinião, minha esposa tem outra opinião, minha sogra tem outra opinião, né? Meu sogro tem outra opinião, então tem esses problemas aí na criação dos filhos, disputas sobre heranças, às vezes briga com irmãos, né? Ciúmes, rixas, essas coisas que costumam acontecer quando nós vivemos em família. E negar isso é escolher viver uma vida, né? Tem pessoas aí que preferem cachorro do que gente. Isso já demonstra que a pessoa abandonou o amar, né, o próximo como a si mesmo. Ele já ama a si mesmo acima das outras pessoas e prefere alguém que ele possa mandar e fazer o que quiser, que não vai reclamar de como ele é chato, de como ele tem problemas, que não vai ficar olhando para o pecado dele, que é o caso que o cachorro faz. Então, isso acabou já abandonando já ser humano e prefere ter cachorro para poder ser rei da onde habita. Mas, voltando à aula, a falta de privacidade também, isso acontece muito, principalmente no começo do casamento e depois quando tem filhos, essa questão de lidar com a presença dos filhos, né? Tem a lealdade dividida, né? Quando as pessoas, no casamento, a pessoa está dividida entre obedecer o pai e a mãe e servir ao cônjuge, né? ao cônjuge, e acaba dando preferências ali então os pais, ou preferência ao emprego, ou preferência ao familiar, seja quem for, um tio, um irmão, né, um sobrinho. Então, essas coisas vão mexer com a lealdade, né, dentro do casamento. Conflitos sobre tradições familiares, né, aquele que vem de um costume e o marido vem de um outro costume completamente diferente. Então, é bem interessante observar, né, essas questões de discordância. Discordância sobre finanças, um costuma juntar mais, o outro gasta mais, essas coisas então devem entrar em acordo, né? Devem conversar-se até chegar então a um algo que seja comum entre os dois. Mas vamos lá ao nosso texto, vamos começar com Gênesis 2, do 2:24. E esse é o texto então em que nós vamos basear tudo, apesar que nós vamos apresentar outros textos para reforçar o que eu pretendo dizer. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus estabelece, então, a prioridade absoluta do relacionamento conjugal. E, na verdade, isso é fantástico, né? Paulo, quando está falando, Paulo diz assim, quanto a mim, né, ele prefere que não se casem, prefere que as pessoas não casem. E por que ele está falando isso? Porque quando a pessoa é solteira, ela pode dedicar-se inteiramente a servir ao Senhor, sem ter divisões, né? Até mesmo uma pessoa que trabalha, ela pode estar ali integralmente pensando somente no ministério cristão, totalmente dedicada. Mas acontece que a partir do momento, e aí Paulo explica por quê. Por quê? Porque a partir do momento que você casar, você vai ter que deixar as coisas do Senhor para servir ao seu marido, para servir à sua esposa e cuidar das coisas do mundo em justamente naquilo que é para o bem-estar do casamento. Então, veja, é tão absoluto essa prioridade do relacionamento conjugal que Paulo concede, então, concede, não, mostra como esse relacionamento ele recebe prioridade até mesmo com relação ao ministério. Então, você vê aí que Paulo prefere que as pessoas sejam solteiras para se dedicar exclusivamente ao Senhor, mas se casar, cuide então do seu casamento primeiramente. O casamento passa a ser primordial. O casal, então, com essa ideia da importância do casamento, o casal deve proteger o relacionamento. Então, o, a, é imperativo isso nas nossas vidas, que nós devemos estar constantemente olhando para o nosso relacionamento e tirando tudo aquilo que possa vir atrapalhar esse relacionamento. É manter o leito ali imaculado, e muitas vezes as pessoas pegam essa questão do leito imaculado somente com relação a sexo. E isso não é verdade. O leito imaculado significa que a dedicação está do marido para a esposa e da esposa para o marido, e não tem nada, nenhum anexo,
nada que venha a influenciar. E veja só, isso é tão gritante nas Escrituras, é tão marcante nas Escrituras, que Paulo vai tratar com isso em Coríntios. Em outros momentos das Escrituras, nós vamos ver também fortalecendo isso. E aqui, Deus já declara: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, indivisíveis. A dedicação, então, deixa de ser os pais, aquele serviço, aquela gratidão, aquela dependência que você tinha dos pais, passam a ser, então, do casal como um todo. Então, veja, o casal deve proteger esse relacionamento e nem mesmo os pais, que é o mais próximo dos próximos, tem o direito de influenciar neste casamento. Então, não pode haver interferência e não pode haver lealdade dividida, não pode haver dependência de terceiros, né? O casal representa uma nova unidade familiar distinta, autônoma e santa. Percebe? Ela é o preservar esse núcleo familiar é fundamental. Nós vivemos num período da cultura onde isso é completamente negado. As pessoas já casam no sentido que eu tenho que cuidar da minha vida, o meu cônjuge cuida da vida dele, casam com separação de tudo, né? As pessoas não sabem nada do que acontece na vida um do outro, cada um cuida da sua. O único que parece é uma visão tão egoísta do casamento que parece que o casamento só serve para o sexo. E, mais uma vez, não é. Os benefícios do casamento vão muito, muito, muito além do que o que é feito na cama. O relacionamento do casal ali é muito maior e muito mais importante. Por isso, o casal representa uma nova unidade familiar distinta, autônoma e santa, no qual ele deve lutar para fazer com que essa família permaneça dessa maneira, diferente da sociedade ao redor, diferente e autônoma, não depende da sociedade, não depende nem mesmo dos pais, e santa, ou seja, deve ser caminhada separada de todo o mais. Aquilo exerce a prioridade nas nossas vidas. E seu casamento? Ele exerce prioridade na sua vida? Uma reflexão para você, para mim, devemos constantemente refletir o quanto o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa está exercendo a prioridade. Às vezes os filhos estão entrando aí como algo mais precioso do que o marido, do que a esposa. E isso também não pode acontecer. Veja, o versículo ele reforça alguns princípios que nós já vimos no estudo passado, não na aula passada, mas no estudo anterior, desde quando começou esse período de pandemia, que nós falamos sobre deixará seu pai e sua mãe, aponta para a exclusividade do casamento, da união ali. Se unir a sua mulher demonstra fidelidade, né, no casamento. E serão uma só carne, demonstra a intimidade que deve haver dentro deste casamento. Cada casal, por si só, constitui um reflexo da glória e imagem de Deus. Esse reflexo, então, né, veja, nós olhamos para as Escrituras e nós aprendemos a respeito de Deus, nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo, nós aprendemos a respeito do Espírito Santo, nós aprendemos a distinção dessas três pessoas, mas sabemos que essas três pessoas é um único Deus. Então, veja, eles estão unidos numa única só pessoa, né? Só Deus ali. Então, esse reflexo no casamento, eu e minha esposa, com Deus, né, demonstra grandemente, né, em como que nós refletimos essa imagem de Deus. E esse reflexo não admite terceiros que podem atrapalhar a imagem de Deus no espelho do casal. Então, pessoas que estão influenciando em como que este casal pensa, até mesmo na presença de Deus. Então, devemos parar e refletir quem está influenciando no meu casamento. Novela, filme, livros, autoajuda, né? A minha vizinha, que tem um casamento destruído, está falando como que eu devo tratar o meu casamento. Às vezes, meus pais, que podem ter o casamento destruído, que já se separaram, já casaram, né, várias vezes aí, eles acham que entendem tudo de casamento.
ou acreditam que o que aconteceu no casamento deles vai se repetir no seu casamento. Isso não é uma verdade. Cada casamento é único. E a forma como você vai lidar com ele, a forma como você vai tomar as suas decisões, não depende da experiência dos outros, depende do seu desejo de manter este casamento no vínculo, que é a santidade de Deus, na presença do Senhor, unidos ali com o propósito de viver para a glória de Deus. E isso, então, é o que faz toda a diferença do casamento cristão com o casamento não cristão. Então, por exemplo, até que ponto o casal pode manter vínculo com seus pais? Né? Até que ponto o casal pode morar com os pais? Até que ponto o casal pode aceitar a ajuda financeira dos pais? Até que ponto o casal pode abrigar-se na casa dos pais? Então tem gente aí que está casado, briga e vão para a casa dos pais. Os próprios pais falam, não, vem para cá, não fica aí. Até que ponto isso é certo, né? Até que ponto eu posso contar tudo o que está acontecendo dentro do meu casamento para os meus pais? Até que ponto eu posso trabalhar com os pais? Ouvir reclamações dos pais contra o cônjuge ou vice-versa, né? Do cônjuge contra os pais. Né? Então, essas questões são coisas para serem refletidas. Não estou falando que existe uma resposta fácil para essas questões, mas elas devem ser refletidas a partir de uma perspectiva cristã divina com relação ao casamento. O mais importante, então, é reconhecer a idoneidade do relacionamento conjugal, né? A singularidade do relacionamento conjugal, né? A importância desse casamento. É preferível que o casal seja financeira, emocional, social e fisicamente independente. Veja, eu estou falando que é preferível. O casal deve lutar para que estas coisas aconteçam. Nós sabemos que existem N circunstâncias em que nós podemos, em algum determinado momento, nos tornarmos financeiramente dependentes dos pais. O que não pode acontecer é que isso seja uma constante. Então, eu já arrumei um emprego, eu já estou trabalhando, né, eu já tenho condições de sustentar uma casa, mesmo que seja ali, sabe, na dificuldade, com pouco, mas o quanto antes eu me desvincular financeiramente dos pais, melhor é. Mas eu amadureço, mas eu careço da glória de Deus e não dos pais. Veja, a substituição em manter esses pais, mesmo tendo como se sustentar, mas permanecer financeiramente dependente dos pais, no sentido de morar na casa deles, aproveitando então de que ali ele vai gastar menos, isso então mostra que pode ser que eu esteja criando um ídolo e não esteja adorando a Deus. Há casos, por exemplo, excepcionais e difíceis, né? Mas cada casal deve zelar por alcançar essa independência. Por isso que estou falando. É preferível que o casal seja financeiro, emocional, social e fisicamente independente. Mas cada caso é um caso, desde que o casal tenha consciência de que o ideal é esse e que vocês devem lutar por este ideal. Né? Qualquer coisa que diminui os laços de união matrimonial é inimiga do casamento. Né? Então, o relacionamento ali, caso que os filhos passam na casa da mãe para jantar primeiro, para depois ir para casa. Uma vez por semana fazer isso, tudo bem. Agora, todos os dias fazer isso, às vezes tem casos em que o marido passa na casa da mãe e volta para casa da esposa, a esposa fez o jantar lá e ele já jantou na casa da mãe. Tem mulheres que fazem isso, passam lá, deixam a roupa suja para lavar lá, né, come na casa da mãe, volta e pede a comida para o marido porque ela não preparou comida. Veja, há uma negligência com relação às responsabilidades do lar. E há uma dependência emocional, social, com relação à presença dos pais. Então, isso é perigoso porque, veja, é deixar pai e mãe, é deixar uma cultura para criar uma nova cultura, uma nova unidade. Essa unidade é entre o marido e mulher e Deus, e não marido, mulher, Deus, mãe, sogra, filho, pai, seja lá quem for que esteja envolvido. Então, dois princípios, atenção aí, né? Dois princípios não podem ser quebrados jamais. Proteção da integridade do casamento. Então,
Tudo bem, há exceções? Há exceções, né? Se libertar ali da dependência dos pais, seja em qual sentido for, há exceções. Agora, duas coisas não têm exceção alguma. Proteção da integridade do casamento. Ambos devem lutar por isso. Então, é aí que a gente começa a chamar a atenção, né, para a influência que vai vir de fora. Se uma amiga fala assim, mas o seu marido faz isso, você se afasta dessa pessoa, fala que ela não tem direito a se intrometer no assunto da sua vida, você não comenta mais nada do casamento com ela, e assim vai. A proteção da integridade do casamento, de manter esse casamento unido, então, se você precisa de ajuda, vá procurar pessoas que vão te orientar a manter este casamento com sabedoria, né? Saber analisar as situações e tomar uma decisão que agrade ao Senhor. E não que seja uma decisão pragmática, uma decisão ali para tornar as coisas mais fáceis, porque nem sempre fazer o certo é fácil. Na verdade, na maioria das vezes, fazer aquilo que é certo vai exigir tempo, esforço, lágrimas e dedicação constante para que então possamos começar a colher os frutos de uma mudança dentro do casamento. Então, a proteção da integridade do casamento é essencial. Então, indiscutível, não negociável, certo? Devemos proteger a integridade do casamento. E devemos também proteger a qualquer custo a santidade do relacionamento a dois. Tá? E normalmente quando a gente fala assim de proteger a santidade do relacionamento a dois, a mulher já olha para o marido e acha que ela tem que pegar o celular dele, tem que ficar vigiando para ver se não tem ninguém em cima. Isso daí já é uma loucura. Né? O que eu estou querendo dizer é, olhe para a sua vida. Você como mulher, você como homem, marido, você como esposa, olhem para vocês mesmos e vejam se não existe nada que esteja atrapalhando a santidade do relacionamento a dois. E se livrem o quanto antes daquilo que você perceber que está além do necessário no seu relacionamento conjugal. Em outras coisas, sempre há exceções, menos nessas duas. Então, Provérbios 29, 25 diz o seguinte: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, às vezes as pessoas, eu tenho falado muito a respeito disso, estão tomando atitudes com base no medo, né? E isso mostra que elas estão diminuindo o temor do Senhor. Porque quem tem o temor do Senhor confia no Senhor e fica seguro, e não fica louco, enlouquecido, né? Ciumento ali, dramatizando todas as coisas, ou tem medo de como as coisas serão no futuro, de como Deus vai, como as coisas se darão no futuro, né? Vamos casar com separação total de bens, porque vai saber, né? Chega lá no futuro, isso é loucura, você está tentando prever e você já está criando motivo para que esse casamento não dê certo. Então, veja, temor, é na confiança, e aí entra a questão de ver se você vive pela fé ou você vive, então, por outras coisas quaisquer, né? Você que tem o controle sobre a situação ou você confia que Deus tenha o controle sobre a situação? Então, temor de homens ou pais, veja, né? Temor dos pais. Tem pais que fazem chantagem, né? Eu dediquei toda a minha vida para você, agora você vai dar mais atenção para o seu marido, mais atenção para sua esposa. Sou eu que passei a sua roupa todo esse tempo. Olha como sua esposa passa a sua roupa. E veja, e entra nesta questão. E tem gente que cede a essas chantagens, que cede a essas coisas. Não estou falando que os pais são problema, pelo contrário, os pais são bênção. Tem muita experiência ali que nós devemos aproveitar. Mas, infelizmente, muitos se tornaram tão rancorosos, tão amargurados, justamente por enxergar a vida não da perspectiva de Deus, que acabam sendo incapazes de poder instruir de como se deve proceder no casamento, de saber o momento de se calar, até onde pode ir, né? Até quando os pais também, você que é pai, tem que ter consciência, né? Não chego na casa do meu filho a hora que eu quiser, não, tem que ligar, filho, como que é? Você está tudo bem? Posso te fazer uma visita? Você vai estar ocupado? Não quero atrapalhar, só quero saber se eu posso visitar. E o filho ficar à vontade, fala, pai, hoje não, tem como vir domingo, hoje quero
né? Às vezes ele quer curtir a esposa. Pode ter acontecido um monte de coisas, né? A esposa querer um pouco da presença do marido, né? Aconteceu, às vezes a gente passa semanas, meses aí atribulados com um monte de coisa para fazer e separa um tempo ali para poder ficar um pouco com o casal, poder ouvir um pouco, poder namorar um pouco, poder conversar bastante, né? Colocar a conversa em dia. E aí os pais sabem, então, que você também está nessa tranquilidade e fala assim, eu vou aproveitar agora e vou lá ver. Mas pergunta, né? Isso é instruir. Não, você tem certeza que eu posso? Eu não quero atrapalhar. Eu acho que você também tem que dar atenção para sua esposa. Você está trabalhando demais. Você teve viajando aí 2 meses, ficando longe da sua esposa. Fica com ela. Não vou aí, né? Então, sabedoria, isso é importante. E isso mostra que tanto que os pais precisam ter temor do Senhor, né, para não fazer dos filhos um ídolo, no sentido de que eles precisam e acabar diminuindo a importância do casamento dele, como os filhos também têm que ter sabedoria em entender que muitas vezes a gratidão para com os pais não pode servir para aprisionar vocês aos pais. Mas a partir do momento que você casou, tanto seus pais têm que ter consciência, quanto você tem que ter consciência que a partir de agora a sua vida é para com o seu cônjuge. Então isso é muito importante. Mateus 10, 34 a 39, diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Presta atenção nesse texto. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe, e aí nós estamos falando de obedecer ao Senhor. Lá no texto que nós lemos no começo de Gênesis 2, 24, diz o quê? Deixai pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. E aí está a questão. Então, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ou seja, não entende essa dinâmica do casamento, coloca os pais acima da esposa ou acima do marido, não está cumprindo com aquele Gênesis 2 que nós lemos. Então, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ou seja, de obedecer aquilo que foi dito, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, veja aí, pais, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então, obedecer a palavra de Deus é mais importante do que agradar aos outros, agradar aos homens. Então, nós temos aqui aquele princípio lá de deixar pai e mãe. Nós temos aqui aquele princípio de que o casamento exerce a prioridade na sua vida. A união conjugal exerce a prioridade. Quando o meu filho, quando a minha mãe, quando o meu pai, quando o meu emprego, quando alguma coisa está exercendo essa autoridade, está tirando essa exclusividade, essa prioridade do meu casamento, eu estou pecando contra o Senhor. E aí, na sociedade em que nós vivemos, é loucura eu priorizar o casamento, porque a gente não sabe quanto que vai durar, de repente aí sua esposa te abandona, te trai, como que vai ser? Veja, você está pensando com medo, você está crendo numa impossibilidade, a sua fé não está em Deus. A sua falta de esperança, a sua falta de confiança é o que está dizendo para você como você deve agir, e não a sua fé está dizendo para você, confia no Senhor. Realmente não sabemos o dia de amanhã. Realmente não sabemos o que pode começar amanhã. Tudo que eu sei é que eu fiz um voto diante de Deus de cuidar da minha esposa. E eu vou cumprir com a minha parte. E confio no Senhor, que me dará forças para fazer aquilo que for necessário para manter o meu casamento unido e santo. Este é o princípio. Haverá vezes em que o casal talvez tenha de pagar um preço para obedecer a Deus no que diz respeito à preservação do seu lar. Nós vamos passar por isso. Efésios 6, de 1 a 3, a dizer, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então veja,
há uma questão aqui difícil. Arthur, você está falando para mim que eu tenho que dar prioridade para os meus pais, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu cônjuge. Mas e esse texto que diz que eu devo obedecer aos meus pais, porque isso é justo, que eu tenho que honrar ao meu pai. Então, quando a obediência aos pais termina, se é que essa obediência termina, né? Então, vamos ver. Termina quando o filho se casa. É muito claro ali. Você está sujeito aos seus pais enquanto você é solteiro. E na sociedade, né, nós escutamos muito aí os adolescentes, né, falam assim, não vejo a hora de fazer 18 anos e assim eu poderei fazer o que bem entender. Não, não é assim que funciona. Pais, se você tem instruído isso para os seus filhos, você não está cumprindo com a responsabilidade de ser pai e mãe dentro do seu lar. Pois não é com 18 anos que ele tem autonomia para fazer o que quiser. É quando ele casar que ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Em momento algum nas escrituras, essa autonomia é dada para o filho, sem que haja o casamento. Então, a obediência aos pais termina quando? Quando o filho se casa. Dali para frente, a importância, então, é do cônjuge. É muito interessante, que é que eu trabalho um bom tempo com a minha mãe. E quando eu casei, então tem pessoas ali que me conhecem antes do casamento, né? E que viram meu casamento, até, né? Acompanharam todo o meu relacionamento, sabem que eu casei, estou casado há 17 anos. E de vez em quando a gente brinca com alguém e a pessoa fala assim, vou falar para sua mãe, né? Do que você está falando, do que você está fazendo. Aí minha mãe levanta a mão assim e fala assim, eu não sei de nada, ele é responsabilidade da Karen agora. Então, isso é sábio. Ela, né, no conhecimento dela, ela entende que a interferência dela no meu casamento pode ser muito mais prejudicial do que bom, né? Do que pode me ajudar. Então, ela só dá algum conselho se eu chegar para ela e falar: mãe, está acontecendo tal coisa. Aconteceu isso. O que você acha? E assim, ela não vai dizer para mim, é isso que você tem que fazer. Não, ela vai falar o que ela pensa. Eu vou ouvir o que ela pensa. E eu vou fazer aquilo ou não de acordo com o que eu compreendo do que está acontecendo. Levando sempre em princípio, tendo sempre em mente aquele princípio de que eu tenho que zelar pelo meu casamento, tanto da sua santidade quanto da sua unidade. Então eu tenho que zelar por isso, né? Por esse princípio. Então, se minha mãe fala, não, você tem que trabalhar mais, porque você precisa ter uma, uma vida mais tranquila financeiramente, veja, ela não está olhando para o meu casamento, ela estaria olhando para quê? Para a minha vida financeira. Então, a vida financeira nunca deve ocupar. Então, eu escuto o que ela tem para dizer, agradeço, claro, né? Ela, com certeza, ela não está fazendo por má intenção, é a visão que ela tem ali, e eu vou falar o quê? Obrigado, mãe, obrigado pelo conselho. Agora, obedecer aquilo, eu não tenho obrigação nenhuma de obedecer. Eu tenho que obedecer esses dois princípios que nós já falamos. O restante, eu avalio se devo fazer ou não. Então, termina quando o filho se casa. A lealdade do filho não é mais a mãe. Minha mãe e meu pai falaram e agora eu tenho que obedecer no meu casamento. Não. Eu tenho, então, que, diante de Deus, refletir a respeito do que eu tenho que fazer ou não, e então pensar que a minha lealdade não é aos pais, mas sim à minha esposa. O que fica é a honra aos pais por toda a vida. Então, veja, quando eu falo escuto minha mãe e eu tomo a minha decisão, eu não estou deixando de honrá-la. Ela tem que entender também que agora ela passa a ser uma pessoa de fora do meu núcleo familiar, apesar de eu honrá-la acima de todas as outras pessoas, né? Menos da minha esposa, né? Não posso colocar o que minha mãe diz mais acima da minha esposa e me sujeitar então ao Senhor em fazer o que for melhor
para preservar o meu casamento e manter ele santo. Então, o que fica é a honra aos pais. E fazendo isso, ouvindo, eu estou honrando meus pais. É diferente daqueles que falam, que pega assim e se afasta dos pais porque ouviu alguma psicóloga falando que por causa da criação que os seus pais te deram é que você está sofrendo por isso, e a pessoa acaba fugindo completamente dos pais, não querendo nem ver mais os pais na frente por causa dessa influência negativa que ele acabou exercendo sobre o casamento, né? Então, ambos, né, tanto o marido quanto a esposa, devem trabalhar para impedir a interferência dos pais no casamento. E os pais devem ser sábios ao se envolverem. Isso deve acontecer somente com consentimento e, mesmo assim, com muita cautela e sabedoria. Então, como que eu tenho que lidar com os sogros, então? Tratem seus sogros com a mesma consideração com que você trata seus amigos. Eles estão falando, te dando opinião, e vocês não expulsam ele da sua vida, você só ouve e faz aquilo que você acha melhor. Não estou falando que eles vão ser, a consideração por eles vai ser a mesma, assim, no sentido de que vocês deixaram de ser meu pai e passam a ser meu sogro. Estou falando da influência deles no seu casamento. Deve ser como o das outras pessoas, né, de fora. Essa influência. É claro que a gente sempre vai, o peso dos que os pais falam tem mais, o que os pais falam tem mais peso. Mas entenda uma coisa, você não deve mais obedecer a eles, você deve olhar para a unidade do seu casamento. Os seus pais também podem estar errados, por isso, o principal aqui é temor do Senhor. Procurem estabelecer uma amizade genuína com seus sogros. Eles não são seus inimigos. Às vezes eles só não entendem o que está acontecendo. Às vezes eles acham que eles têm medo que o filho possa vir a sofrer, talvez da forma que eles sofreram no começo do casamento, e aquela experiência deles não foi legal, e eles querem evitar que você sofra, né? Aquela velha frase que diz: eu não quero para os meus filhos o que foi para minha vida, que acaba impedindo muitas vezes os filhos de crescer e de se desenvolver, porque acabamos mimando os filhos por causa desse tipo de pensamento, mas que existe, que nós devemos entender, que nós devemos ter uma amizade, saber colocar o casamento. Lembre-se de que o casamento une duas famílias, não somente duas pessoas, mas que nós também não devemos afastá-lo de vez, né? Quando seus pais ou sogros lhes dão conselhos, lembre-se de que muitas vezes não é porque querem interferir em sua vida a dois, mas porque se interessam sinceramente por seu bem-estar. Eles estão querendo ajudar, mas às vezes não sabem como, mas estão querendo ajudar. Quando seus pais procuram dar palpite, façam como se fosse um bom amigo a lhes oferecer conselho. Ouça. Se for bom, siga um conselho. Se não, aceitem-no com gratidão e depois ignorem. Não preciso obedecer, pois já não tem mais uma palavra autoritativa sobre a minha vida. É difícil, muitas vezes, de entender com relação a isso. Por quê? Porque hoje as crianças estão sendo educadas já com essa liberdade que deveria ter somente no casamento. As crianças já estão sendo educadas para ter sua própria independência, para agir conforme as suas próprias vontades, para fazer o que bem entendem. Mas isso não é bíblico. A responsabilidade de você que é casado sobre seus filhos é até o momento em que eles casarem. Aí você pode, então, pensar como a tua sociedade está educando as crianças hoje. Pode deixar seus filhos, né, lidarem com a realidade ali, no e cru, ali agora, criando a sua família. Mas antes disso, a responsabilidade é sua. Por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, mas do que você está falando, Arthur, com relação a isso? E de dependência, de influência? Eu já sou independente já, né? Eu já tenho 18 anos, minha mãe não manda mais em mim. Mano, é um pecado, é um descumprimento da palavra de Deus aí. Os meus filhos serão submissos a mim até o casamento. Se não quiserem casar, eles vão continuar submissos a mim até o momento que eu morrer. Então, por quê? Porque não casaram. Então, procurem os pontos positivos em seus sogros e em seus pais. Eles vão permanecer submissos a mim, voltando àquele ponto, submissos a mim até que eu morra, mas veja, eles não estarão debaixo da minha casa fazendo o que eles bem entendem. Eles estarão debaixo do meu teto fazendo o que eu quero. Então, procurem os pontos positivos. Então, veja aí como a educação vai influenciar na forma como essas coisas serão válidas e como isso vai fazer sentido mais para frente. Procurem os pontos positivos em seus sogros e em seus pais. Então, é aquilo que eu falei.
Às vezes um psicólogo virou para você e falou assim, não, tudo isso que você está passando é por causa da educação que você recebeu dos seus pais, isso acabou sendo negativo, e você passa a olhar para os seus pais e só ver os pontos negativos, os pontos negativos. Olhe, seus pais têm muito a lhes ensinar, mesmo aqueles que deram tudo errado. Eles sabem exatamente onde foi que errou, e eles podem auxiliar em momentos difíceis da sua vida. Veja os pontos positivos, eles já aprenderam a lidar com problemas que vocês não aprenderam a lidar. Eles sabem amar a esposa, ou amar o marido em circunstâncias que poucas pessoas aceitariam. E como que eles fazem isso? Como que eles chegaram a esse tipo de relacionamento? Como eles conseguiram aceitar tal coisa assim? Procure escutar. Pode ser muito positivo para a sua vida. Às vezes você está reagindo com orgulho e sua mãe pode te ensinar a agir com humildade. Então, pare, escute, ouça os pontos positivos em seus pais, em seus sogros. Aceitem seus sogros como eles são. Eles têm defeitos? Tem sim. Mas você também tem. Né? E lembre-se de que provavelmente eles gostariam de fazer algumas mudanças em vocês. Percebe? Aceitem o fato de que os pais não conseguem automaticamente parar de se interessar pelo bem-estar dos filhos. Leva tempo. Né? Ele dedicou a vida a cuidar de vocês, sustentar vocês, de repente você casa e você quer que já rompa o cordão umbilical. Essas coisas podem levar tempo. Ambos precisam trabalhar para que isso aconteça. Tanto o casal precisa ir soltando isso, né, e tendo consciência dessa independente, quanto os pais têm que facilitar isso também. Então, só porque deem tempo para que seus pais e sogros encontrem novos interesses na vida. Afinal, eles passaram os últimos 20 anos investindo tudo em vocês. É claro que é uma figura, né? Espero, eu sou a favor do casamento cedo, né? 20 anos acho que é uma ótima idade, mas as pessoas casam com 30, 40, né? O problema que é, por que eles estão casando tão tarde assim? Com certeza, com grande certeza, grande probabilidade aí de certeza de que este que está demorando para casar já está fazendo solteiro aquilo que deveria estar fazendo casado. Ele já está tendo liberdades de solteiro dentro da casa dos pais, de casado dentro das casas dos pais, coisa que ele não deveria ter. Não porque tem que impor, então, uma falta de liberdade, não, porque dentro da sua casa a cultura é estabelecida pelo marido e pela esposa, não pelos filhos. Então, se ele quer agir da vida dele, ele que case e saia de casa, então ele cria sua própria cultura. Tem tempo para que seus pais encontrem novos interesses na vida. Afinal, eles passaram os últimos 20 anos investindo tudo em vocês e a separação pode ser traumática. Discutam as falhas do seu cônjuge somente com o cônjuge. Né? Somente com a sua. Se você tem problema com a sua esposa, trate com a sua esposa. Se você tem problema com o seu marido, trate somente com o seu marido, nunca com a família. Tem gente que chega assim no meio do familiar e conta todos os problemas que está acontecendo ali. Não é bem assim que as coisas acontecem. Você quer conversar, você acha que tem alguém com maturidade o suficiente para poder te ouvir, chama aquela pessoa de canto e fala assim, eu estou passando por determinado problema. Ouve o que ele tem que dar. Ore, se coloque na presença do Senhor, vê se aquilo é bíblico, se aquilo não vai ferir aqueles dois, a unidade e a santidade do seu casamento, né? Preservação do casamento ali. Se não acontecer isso, se não ferir essas coisas, tome a decisão. Agora, se ferir esses dois, rejeite de cara, né? Não citem seus pais ou os levem como modelo que seu cônjuge deve seguir. Não usem frases como, por que você não é igual ao meu pai? Ou, né, nossa, tô com uma saudades da comida da minha mãe. A comida da minha mãe é tão gostosa. Né? Ou minha mãe passava uma roupa que ninguém passa igual ela. Você está diminuindo, né? Você está, em diversos sentidos, magoando aquela pessoa com quem você se juntou e que deve exercer prioridade na sua vida. Ela não é obrigada a agir igual a sua mãe, você não é obrigado a agir igual ao pai dela. O que você precisam é um novo relacionamento, é tudo diferente, não tem que ser igual foi dos seus pais. Às vezes o casamento dos seus pais vai a mil maravilhas, você olha para o seu e você fica querendo que o seu casamento seja igual àquele. Ou então você está vendo o casamento de um amigo, dizem que a pior coisa do mundo é você sair em casal para viajar. Porque quando volta, se foram 3 casais, os 3 casais vão voltar discutindo. Por quê? Porque parece que o casamento do outro é melhor. Porque viram coisas no casamento do outro que não tem no seu.
Então começa, veja, essa questão de ficar olhando para os outros, não faça isso nunca no seu casamento. Embora os filhos devam recompensar os pais, não devem ser cobrados ou se sentir na obrigação de atender a toda a demanda dos pais em troca dos cuidados oferecidos no passado, como se fossem devedores a eles. Lembre-se, o amor não exige amor ou honra. Esses precisam ser dados livre e espontaneamente. Se estão sendo cobrados pelo que já fez no passado, nunca foi amor. Já sempre foi com interesses para jogar isso no futuro. Apresente uma frente unida diante de qualquer tentativa feita pelos seus pais. Vocês devem agir juntos e interferir no seu casamento. Firmeza é mais importante do que hostilidade. Então, os dois estarem unidos, olha, às vezes é necessário, né? Você casa, os familiares estão com saudades, vão lá todos os dias. Às vezes é necessário virar e falar assim, olha, não venham mais aqui em casa. Vem no domingo. Porque eu preciso aprender a lidar com essa nova vida. Eu preciso aprender essa nova demanda. Eu preciso aprender a lidar contra disso tudo. Então, por isso que eu estou falando, nem sempre é o caminho mais fácil, né? Você vai ter que uma nova realidade que você vai ter que começar do zero. E às vezes a gente quer as coisas fáceis. As coisas fáceis normalmente são erradas. Né? É mais fácil que a mãe venha até a sua casa e limpe ela. Quando você chegar já está limpinho, com o jantar pronto. Mas não é assim que as coisas funcionam. A responsabilidade são dos dois. Os dois vão precisar conversar e resolver esse problema. Lembre-se de que algum dia vocês também serão sogros. Esta é uma boa dica. Lembrem-se que um dia vocês serão sogros. E então no seu dia a dia já vai aprendendo a ser sogro e sogra, para que vocês possam ensinar esse casal, esse novo casal que se juntou, a amarem-se uns aos outros. Um ao outro. É isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Qualquer dúvida, lembre-se, podem mandar uma mensagem, falem comigo, nos procurem, né? Se tem algum problema que precisa de ajuda, estou inteiramente à disposição dos irmãos e que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima.